Rapaziada, até quando dá tudo certo, parece que acontece alguma coisa pra atrapalhar os planos do Flamengo, né? Essa semana aí a gente teve o jogo da seleção e o Gerson já saiu com 20 minutos de jogo sentindo a coxa já pra deixar todo mundo preocupado. Felizmente o que aparece no Senado, né, foi só um desgaste que ele já havia sentido no Fla-Flu, então ele nem deveria ter começado jogando, mas enfim. Aí ontem, né, no jogo do Uruguai, a Arrascaeta a mesma coisa. No primeiro tempo ainda sentiu um desgaste também na coxa, foi substituído, aí depois ainda me entra o De La Cruz para matar a gente do coração. E agora não, né? Essa situação do Gerson que já vem se estendendo por muito tempo essa contratação, essa renovação de contrato do Gerson, né? Que começou lá no podcast que o empresário dele, né, o Marcão, que também é o pai dele, foi no podcast para reclamar da situação contratual do filho dele, né? Falar que o Gerson recebia muito pouco, que não era valorizado pelo clube, que era um dos jogadores mais importantes do elenco e que recebia menos que todos os jogadores do meio campo, inclusive. Bom, era natural o Flamengo renovar o contrato dele, né? Porque ele é, para muitos, né, tido na mídia dentro da torcida, o jogador mais importante do Flamengo, né? Desde o ano passado. E hoje é titular da seleção brasileira, né? Começou jogando os últimos 3 jogos em que ele foi relacionado pela seleção. E a informação realmente batia de que ele não tinha um salário compatível com o futebol que ele jogava, né? Como se tem no outro vídeo, o próprio Alan recebia mais que ele, né? Vê se pode. O Alan, que é a terceira opção ali, segunda opção. Um jogador que ainda não produziu nada com a camisa do Flamengo. Então, o Flamengo prontamente agiu e já propôs uma renovação de contrato com o Gerson, mesmo ele tendo contrato até o final de 2027 com o clube, né? O Flamengo é, já se adiantou e propôs uma renovação até 2030, né? Ampliar esse contrato de tanto de tempo quanto em valores, né? Então seria um contrato de 5 anos e segundo a apuração aqui do jornal O Globo, né, que eu estou vendo aqui, uma valorização de 50%. E também, segundo a própria apuração deles, essa é a maior valorização que o Flamengo já ofereceu em algum contrato vigente, né, de renovação. 50% de aumento. Então o Gerson, que recebia um pouco menos de 1 milhão de reais, passaria a ganhar 1,5 milhão. E seria um dos jogadores mais bem pagos do elenco, mas ainda ficaria atrás de nomes como Arrascaeta, deixa eu ver, o Michael e o Danilo aqui, como eu tô vendo. O que não é nenhum absurdo, né? Porque você pode questionar o Michel assim, mas ele era um jogador que estava em alta lá fora, né? Veio da Arábia Saudita, que é um lugar que paga muito caro, né? Nos jogadores, dá muito dinheiro para os jogadores, tanto em salário quanto em contratações. O próprio Danilo, né? Um jogador que veio da Juventus, era capitão da Juventus, capitão da seleção brasileira, inclusive até hoje é convocado, né? Foi convocado nessa última data FIFA, foi cortado. E o Arrascaeta, que é um ídolo histórico do Flamengo, né? Tem mais tempo de casa que o Gerson, contribuiu mais que ele já para o clube e renovou, né, o contrato recentemente, então nada mais justo. Ao meu ver, uma proposta muito boa, mesmo apesar de ele já ter um contrato bom, né, até 2027, o Flamengo ainda tem vínculo com o Flamengo topou estender por mais 3 anos e ainda dá mais 50% de aumento. Contudo, mesmo assim o pai dele não aceitou. O presidente BAP foi, né, a público revelar que, segundo palavras dele, o próprio jogador gostou da proposta, mas ele ainda ironizou o pai dele, né? Falou que o atleta Marcão, que é o pai do Gerson, não gostou, né? Ao meu ver, ele está tentando colocar que o pai dele está querendo complicar a situação, né? Ele está se achando mais importante que o atleta, porque numa situação dessa, na minha visão pelo menos, o que tem, eu deveria prevalecer é o desejo do atleta. Se o atleta disse ok, o empresário só tem que ver o melhor para o atleta, né? Só tem que revisar os contratos ali, as coisas judiciais, né? Os pormenores, mas a vontade do atleta deveria ser definitiva e não é isso que está acontecendo, pelo menos. Pelo que o presidente do Flamengo falou, o Gerson gostou da proposta, aceitou, achou vantajosa para ele, mas o empresário dele, o pai dele, ainda não vetou, né? Ainda não deu aval para assinar essa renovação. E aí eu fico me perguntando o que mais ele quer. Ele quer um contrato vitalício, assim como tinham falado dessa história da Rascaeta bizarra de um contrato vitalício, né? De um jogador que está em declínio físico e técnico, né? Como é que você vai dar
um contrato vitalício para um jogador não faz sentido. Você não sabe quando que ele vai terminar de jogar e vai ficar pagando a mesma coisa para o jogador até o resto da carreira dele. Isso daí é uma situação meio bizarra, então. Eu fico imaginando, será que é isso que o pai do Gerson quer? Porque com um contrato longo assim o Flamengo não costuma firmar, né? Deixa eu ver a idade aqui do Gerson. Eu acho que ele tem 27 anos, né? Deixa eu ver. 27 anos, ele vai fazer 28 esse ano, inclusive, aí. Ele é de 97. Quando terminar esse contrato, né, de 2030, ele vai estar com 33 anos com o Flamengo, né, caso ele renovasse. E o Flamengo, o Everton Ribeiro saiu do Flamengo que o Flamengo só queria dar um ano de contrato para ele, porque ele era um jogador acima de 30. Tem sido essa política, né, no Flamengo nos últimos anos, de ser muito rigoroso com atletas acima de 30 anos. E o Gerson já fecharia um ótimo contrato para terminar com 2033, 2033, com 33 anos. Então, assim, eu acredito que essa renovação não vai ter muitos problemas para sair. Eu só acho que o clima deu uma azedada porque essas negociações têm que ser resolvidas internamente, né? Só que essa situação já foi exposta, começou exposta quando o pai do atleta foi lá no podcast reclamar, chorar por aumento, né? Por mais dinheiro, por mais tempo de contrato, mais valorização do filho dele. Então, já que a exposição foi em público, né, o presidente do Flamengo, BAP, deu a resposta em público também. E agora ele colocou o pai do Gerson contra a parede, né, porque com essa declaração ele deixou claro que ele fez a parte dele e que o próprio jogador aceitou, que o problema é o problema é o pai dele, o empresário, né, que as pessoas já têm uma má vontade com o empresário, então acredito que ele está mais contra a parede ainda. Então, eu acredito que isso deve ter gerado um incômodo grande, né? Essa negociação deve ter gerado um desgaste entre as duas partes. Mas a faca e o queijo está na mão do Flamengo agora, porque tem contrato até 2027. Se eles não toparem, beleza, a gente fica até 2027 e depois vê de novo. Mas diz aí, o que você acha?